Ok, então, muito bom ter você aqui comigo. Então, hoje eu tenho aqui o Cleison Borges, nada mais, nada menos do que primo da Vanessa Borges. Olha lá, gente, muito bom. Então, aqui um momento em família para falar sobre filosofia, psicologia e evolução de modo geral. E hoje, né, para quem não sabe, Cleison é professor de filosofia e tem aí uma baita formação, uma baita carreira já nesse segmento. Quero que ele fale um pouquinho para nós. Depois vou falar um pouquinho do meu caminho, da minha jornada, e a gente vai trazer aí algumas reflexões que a gente preparou para hoje, ok? Cleison, me conta aí um pouquinho, né? Quem é você? Como você chegou ao cenário de hoje? Como você chegou à composição do Cleison, filósofo do momento? Conte-me tudo, não me esconda nada. Eu sou o Cleison, eu sou formado em filosofia, passei pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, aqui de Maringá, e em seguida fui para fazer mestrado na UEM, a Universidade Estadual de Maringá, que é a maior universidade aqui da cidade. E fiz o mestrado lá em filosofia também. Segui a minha linha de pesquisa foi em Spinoza, que é uma das bases da psicologia também. O Freud e o Nietzsche estudaram muito Spinoza, então tem bastante coisas correlacionadas com psicologia. Certeza. Na verdade, né, a filosofia é o pai aí, a mãe da psicologia, né? Os maiores filósofos da psicologia foram muito pautados aí pela filosofia, com toda certeza. E acho que o legal de dizer por que nós estamos aqui hoje, né? Depois eu me apresento. Em um momento ali, num evento de família, a gente começou a conversar, aquelas conversas super viajantes que a gente não quer que acabe nunca mais. Aí a gente falou, não, vamos continuar então. E a gente continua incluindo quem quiser participar. Vamos fazer isso de uma forma que mais pessoas possam vir a refletir e pensar sobre esses temas que são tão interessantes e que podem, né, fazer a gente ressignificar algo que está ali pipocando na nossa vida, pode fazer a gente pensar sobre uma expansão, alguma coisa que eu até então não tinha pensado ainda, e é tão profundo e tão produtivo. Então, por isso nós estamos aqui. E eu sou Vanessa Borges, né? Então, aí para quem segue o Cleison e não conhece, prima do Cleison, e a gente, nesse encontro de família, aí uniu a filosofia e a psicologia. Eu sou psicóloga há mais ou menos 20 anos. Tenho aí pós-graduação dentro da área de psicologia do comportamento, teorias alternativas, e fui indo para uma área mais abrangente, integrando técnicas não tão convencionais, como a hipnose, a constelação familiar, terapia de vidas passadas, porque são todas terapias que eu acreditava trazer resultados diferenciados para os processos, mas com certeza o processo de consciência ainda é, para mim, o processo mais produtivo da psicologia. Foi numa dessas conversas de consciência e de como tomar essas consciências que nasceu essa ideia de estarmos aqui hoje. Aí eu falei para o Cleison, olha, Cleison, tem uma coisa que eu me inspiro muito na filosofia. Eu não sou não sou filósofa, mas adoro, né, filosofar e adoro a filosofia. Um dos autores que aí não é aquele no qual você se especializou, mas tão lindamente já me trouxe algumas leituras, né, sobre ele. Tem uma frase que eu amo e que me inspira muito. Eu vou ler a frase exatamente como ela está aqui, que é: a principal missão do homem na vida é dar luz a si mesmo e tornar-se aquilo que é potencialmente. Quando a gente pensa nessa frase, né? Quando eu parei para refletir sobre essa frase, veio muita inspiração de como o meu trabalho tem exatamente essa força, fazer com que as pessoas se conectem com as suas potências e dando ali luz àquilo que elas são verdadeiramente. Eu queria que você trouxesse um pouquinho do olhar da filosofia, não só do próprio Erich Fromm, porque eu sei também que tem outros
né, tantos teóricos aí que trouxeram reflexões sobre isso. Queria que você trouxesse um pouquinho aí, Cleison. Bom, o Erich Fromm ele é bem focado na ideia de psicologia mesmo. Ele é da escola de Frankfurt e é um dos autores que eu li primeiro na minha vida. Quando eu estava na adolescência, eu gostava bastante de ler Escola de Frankfurt. E ele era um ponto distoante da Escola de Frankfurt. A maioria deles trabalha com a crítica ao capitalismo. É uma ideia mais socialista, né? Mas ele trabalha bastante. Dois deles trabalham bastante psicologia, que é o Adorno e o Erich Fromm. E o Erich Fromm é interessante, ele faz classificações de tipos de caráter, e como ele é original da filosofia, não é original o que ele fala em si. Ele está sintetizando a história da filosofia da perspectiva platônica, né? Surge lá com Platão no século 3 ou 4 a.C., eu não lembro exatamente. O Platão ele vai falar na República da ideia da alegoria da caverna. E uma coisa que as pessoas veem muito em filme, falam, nossa, de novo a alegoria da caverna, né? O filme ele tenta fazer de forma, como eu posso dizer, realista a alegoria da caverna, mas ela é muito mais interior, é mais subjetiva. Eles tentam fazer de uma forma objetiva e é subjetiva. O Platão ele está falando que deveríamos ser governados por pessoas que encontraram a luz, que saíram da própria caverna na República. Então, o que é a caverna? A caverna ela é o simbolismo do nosso próprio corpo que é a escuridão que traz os desejos e cegam a nossa mente, que deturpam os nossos sentidos, a interpretação dos nossos sentidos, essa que é a questão, né? Não é nem o sentido que é deturpado, mas a interpretação desse sentido que está lá na nossa mente. E ele fala que nós somos como prisioneiros acorrentados, olhando para uma parede de sombras, e essa parede de sombras a gente toma como verdade. Coisas que dizem pra gente, imagina só a gente nascendo numa sociedade que falam pra gente o que é real, o que não é, e a gente acredita piamente naquilo sem passar pelo crivo da razão. Então, a minha área, o Spinoza, por exemplo, ele vai ter um livro interessante, que é o Tratado da Emenda do Intelecto. E quando a gente fala emenda, é uma tradução difícil para a gente do nosso tempo. Emenda surge de uma palavra que significa remédio. Tá? Então, um tratado da remediação do intelecto. Tem algumas traduções que tem isso. Mas o mais comum é emenda, né? E ele vai falar sobre os grandes, os supremos bens aos quais a sociedade impregna na nossa cabeça e cegam a nossa mente e faz com que a gente seja escravo delas. Então, remetendo lá ao Platão fala que a gente era escravo, servo, né, dos nossos sentidos. O Spinoza ele vai falar sobre honra, riqueza e concupiscência. A honra, a nossa busca cega pela honra termina colocando a gente em conflito com as pessoas. Então, imagina, você está numa balada, alguém vem e zomba de você e você quer defender a tua honra e termina colocando sua vida em risco. Sendo que você poderia muito bem pegar suas coisas e ir embora e acabou. Não precisava entrar em conflito nenhum, colocar a vida de risco sua, da sua família e assim por diante. Ainda mais na época do Spinoza, muita gente tentou matar ele quase levou uma facada, errou a facada, acertou a capa dele, e aí, assim, ele andava com a capa mostrando para todo mundo que ele sobreviveu, né? Mas... Por que tentaram matá-lo? Então, o Spinoza, ele é o mais controverso dos filósofos, porque na época mais crítica para a filosofia, ele estava defendendo o contrário. Então, na época que a religião católica estava sendo perseguida, a religião católica estava perseguindo as pessoas, né? Ele fez duras críticas
e teológicas. Inclusive, a concepção de Deus dele é diferente. Ele foi expulso do judaísmo, foi expulso do protestantismo e não foi recebido pelo catolicismo. Então, assim, tanto que tem um livro dele que é o breve tratado sobre Deus, o homem e seu bem-estar, para você ver como que já tem psicologia dentro, né? Ele, Papa está escrito caute, que é cautela, né, em português. A origem para a palavra caution, em inglês, né, que é atenção também, é cuidado, né, sai tudo dessa palavra. E então, assim, se você fosse pego lendo Spinoza, você era queimado na fogueira, no catolicismo. Tanto que o livro dele foi colocado no index da Igreja Católica e está até hoje lá, a Igreja Católica não voltou atrás. É um dos livros proibidos de ser lido. Tá? Ele defende que Deus e o universo é a mesma coisa. É uma compreensão totalmente diferente de Deus. Então, Deus, para o catolicismo, ele é um criador que cria algo externo a ele. Então, existe um criador e uma criatura. Para o Spinoza, o criador e a criatura é a mesma coisa. Junto. Então, analogicamente falando, é como se fosse seu corpo e o corpo fosse Deus e a sua unha do pé seria você. Sua unha do pé não manda no todo, mas faz parte do todo, né? Tem várias críticas a ele sobre isso, né? O Deus dele, então, não seria perfeito, segundo o cristianismo. Mas, segundo a filosofia, é interessante que ele aborda essa ideia de perfeição e ele dá outra interpretação. Mas voltando lá à parte psicológica, quando ele vai falar da honra, você coloca sua vida em risco. A riqueza também coloca sua vida em risco, especialmente no tempo dele. O que eles faziam? Eles entravam dentro de navios e vinham para o Brasil. Então, o nordeste do Brasil, Pernambuco, foi colonizado majoritariamente por judeus da Holanda. E a estatística da época era que 40% das pessoas que vinham morriam, né? E ele fala, será que vale a pena eu trocar o certo pelo incerto? Será que a busca, a ânsia por buscar riqueza faz sentido? E ele vai falar o seguinte, se eu colocar minha vida em risco, tem que ter um prêmio muito grande. E para ele não era um prêmio grande, por mais que ele era perseguido pelas 3 maiores religiões da época, né? Ele percebia que ele tinha uma vida boa. Por quê? Porque ele era bem quisto em certo sentido, porque ele sabia polir lente, que ninguém sabia polir lente naquela época direito, e ele terminou morrendo por isso também. Respirou. Ele sabia o quê? Sabia polir lente, fazer polição de lente. Isso, polir lente. Lente de óculos. Interferências na sua voz. Ah, desculpa. Polir lente, antigamente era de vidro, né? E aí ele terminou cheirando esse eu não sabia que não podia, né? Cheirava o pó de vidro no trabalho e ele terminou morrendo porque pegou uma tuberculose e com o agravamento do vidro cortando o pulmão dele, ele morreu aos 30 e poucos anos, né? Nossa. Mas com 30 e poucos anos ele já tinha publicado 3 livros e ele deixou incompleto, que é o Tratado Político, e a Ética, que é a principal obra dele, só foi publicada depois que ele morreu, porque ele sabia que ele ia ser perseguido completamente. Antes era só, o Spinoza falou tal coisa, aí como que você vai provar? Aí com a Ética tem realmente a prova de que ele estava falando aquilo mesmo. E o terceiro é o desejo sexual, né, que ele estava falando, né, concupiscência, né, que a gente termina falando. As pessoas se iludem pensando que quando tiver sexo vai ser feliz. Quando tiver dinheiro vai ser feliz. Quando tiver a honra, né, se cair no agrado de todo mundo, a fama, vai ser feliz e na realidade a gente termina não vivendo a boa vida. Por quê? A pessoa, hoje, por exemplo, né, na época dele não tinha isso, mas hoje, você senta numa mesa com seus parentes, né, e alguns parentes que estão solteiros entram no Tinder e ficam lá, tentando achar alguém para sair, em vez de estar aproveitando aquele momento em família,
né? Ou entre os amigos. Então a gente termina deixando de viver a vida porque fica pensando naquilo o tempo todo. Pensando no romântico, né? Então são ilusões que parecem certo pra gente porque a sociedade imprimiu na gente. Mas são falsas imagens a qual nós não entendemos como nos proteger delas, né? E o Erich Fromm cai nisso falando que o homem tem que trazer a luz a si mesmo. Ninguém vai trazer a luz pra gente. A sociedade e esse modo de viver nosso, principalmente agora no nosso tempo, tá te determinando de uma forma que se você não passar pelo processo racional, o crivo racional e conseguir lutar contra e também se libertar, não tem o que fazer, né? Acho interessante porque quando essa frase ela é colocada, né, olha como houve todo um racional construído por trás até que se chegasse a uma conclusão de que libertar a própria potência é dar luz a quem eu sou de verdade e, por consequência, eu conseguir explorar essa potência na minha vida. Quando eu penso nisso, né, e penso que a psicologia já é um desdobramento de detalhes da filosofia, porque assim eu enxergo, né? Então alguém veio e pensou algo, alguém veio e pensou como eu coloco isso em prática, como eu desenvolvo um ser para não só pensar ou saber isso, mas também conseguir desenvolver isso de forma que ela consiga colocar isso na vida dela em prática. Então, por exemplo, dar luz a si mesmo, eu posso dizer isso, mas posso compreender isso. Mas como perseguir isso, como entender isso de uma forma que eu consiga colocar em prática, né? Alguns teóricos, né, como a gente até conversou algumas vezes, trazem aí leituras bem interessantes, mas a psicologia, eu acredito que ela vem trazendo cada vez mais, inclusive a psicologia mais moderna, né? Porque a psicologia mais moderna está muito focada em fazer com que as pessoas tenham realização. A gente tem aí as eras da psicologia, né? Do momento em que a psicologia veio muito fortemente para atuar nas doenças, por isso aí o estereótipo que ainda existe, né? Bem menor, mas ainda existe, que a psicologia tem uma ideia de atuar para os loucos, né? Sim, por um bom tempo a psicologia ela tinha esse olhar, ela tinha esse foco, e somente esse foco, talvez não somente esse foco, mas em si, na sua prioridade, aliviar, trazer cuidado para pessoas que tinham realmente doenças. Mas hoje, né, acho que principalmente aí desde a década de 80, a psicologia vem focando muito em desenvolver trabalhos, desenvolver técnicas, abordagens que façam com que as pessoas comuns desenvolvam suas habilidades para se tornarem mais potentes, ou seja, construir um caminho de felicidade dentro daquilo que eu sou. E a grande beleza, né, da união aí do conceito da filosofia com a prática da psicologia é perceber esse encontro, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo ser potente. Por quê? Se eu conheço aquilo que eu sou forte, aquilo que eu desenvolvo com uma habilidade natural, eu paro de focar naquilo que eu não tenho tanta naturalidade, não tenho tanto habilidade naturalmente falando, foco naquilo que eu tenho naturalmente falando, né? E aí eu me desenvolvo com muito mais facilidade, tenho tendência a me sentir muito mais realizado, porque aquilo que eu faço com mais facilidade também é mais agradável, né, de se fazer. E eu acho que essa frase, ela caiu para mim de uma forma tão intensa, né? Acho que agora até conversando, né, contando para vocês, que eu acho que eu não cheguei a te falar, Cleison. Eu comecei meu processo de autoconhecimento há cerca de uns 16 anos, 17 anos atrás, né? Esse movimento eu acabei fazendo como a maioria das pessoas, porque eu, naquele momento, estava sofrendo. E aí eu acabei buscando o conhecimento, né, terapêutico,
E era uma coisa que eu já tinha por formação, mas eu não tinha ali, imagina, eu sou psicóloga, eu não preciso. E obviamente, quando eu tive um problemaço, eu pensei, gente, se nada deu jeito, eu preciso tentar. A única coisa que eu não tentei, autoconhecimento. E realmente foi onde eu fui me encontrando. E o movimento que isso teve na minha vida foi um movimento incrível, de que eu pudesse ir traçando a rota daquilo que eu sou forte, daquilo que eu sou potente, né? Porque eu sou uma pessoa de pessoas, né? Eu sou uma pessoa de contato humano, eu sou uma pessoa que tem uma característica empática, que consigo me sensibilizar com as questões humanas, eu consigo ouvir, né? Então, tem pessoas que falam assim, nossa, você não se cansa de atender tantas pessoas por dia? Não, né? Mas, por exemplo, eu me canso de ver uma pessoa trabalhando, igual outro dia uma amiga que é designer de interiores estava fazendo toda a medição de uma obra para desenvolver um projeto. Eu fiquei com ela durante 1 hora e eu falei, meu Deus, como você faz isso o dia inteiro? E aí, mais uma vez, vem, né? Interessantemente, quanto mais eu me conheço, mais eu vou de encontro com aquilo que eu sou forte, com aquilo que eu faço com facilidade, mas eu encontro a minha identidade e por isso eu posso dar mais força para essa identidade, posso colocar ela à luz, como diz o Erich Fromm ou outros teóricos aí. Então, eu não acho essa frase legal porque eu li e achei ela bonita. Eu achei ela profundíssima porque quando eu a li, eu me identifiquei. Falei, foi isso que aconteceu comigo. Na medida que eu fui me conhecendo, eu fui conseguindo afinar a minha trajetória, reconhecer a minha própria jornada, a estrada que eu queria construir. E isso tornou-se para mim a minha missão, auxiliar as pessoas a se encontrarem com sua própria jornada. E vai desde da descoberta profissional aos relacionamentos, a dinâmica que se vive dentro de uma família e como tudo isso promove aquilo que eu sou como um todo, né? Então, essa frase, ela me toca por isso, porque ela realmente, ao ouvi-la, eu senti, é isso que aconteceu comigo. Eu pude, né? Deixa eu ler a frase aqui, ó. Trabalhando a minha missão, dar luz àquilo que eu sou e me tornei a minha potência. E para mim isso não teve preço. E é por isso que eu estou aqui hoje, é por isso que surgiu esse nosso bate-papo, é por isso que surgiu essa conversa, por isso que eu propus, vamos puxar por esse tema, porque foi tão forte, tão valioso para mim, que eu acho que seria interessante outras pessoas também pensarem, refletirem. Porque é bem difícil as pessoas olharem para o autoconhecimento como uma coisa só. Acho que eu vou me autoconhecer. Geralmente ela atrela isso a uma necessidade, a uma dificuldade, a algo que ela precisa realizar e não está conseguindo. E muito provavelmente, se a gente tivesse muito mais a leitura de que quanto mais eu me conheço, mais eu sou forte, mais eu sou potente, muito mais pessoas estariam vivendo a sua plenitude. Com certeza. Como você ouve isso, Cleison? Eu tenho uma compreensão pessoal, né? O Spinoza também tem, né? No caso, continuando falando dele, né? Ele vai falar sobre essa ideia de potência, né? Ela vem desde Aristóteles. Aristóteles falava assim que o nosso estado atual é chamado de ato, e o estado que a gente vai ser é a potência. Ou pode ser a potência, né, no caso. Então, por exemplo, um bebê, ele tem potência de ser uma criança. Uma criança tem potência de ser um adolescente. Pode ser que aconteça algo no meio do caminho e não deixe ele chegar nesse objetivo, né? Inclusive, é uma das coisas que a gente fala, que eu, por exemplo, interpreto no sentido assim. Quando uma pessoa ela morre muito cedo, a gente fica muito triste. Porque ela morreu cedo e ela não completou completamente essa potência, né? Inconscientemente a gente faz essa interpretação. Agora, quando a pessoa já é uma pessoa mais idosa, apesar da dor que a gente sente, a gente já tem uma aceitação muito maior.
da ida dessa pessoa, porque ela já completou a essência dela. Já chegou, ela já foi como podia ser potente do jeito que ela conseguiu, né? Ela explorou o que poderia explorar, pelo menos o que ela teria aí capacidade ou que ela teve liberdade em si mesma de buscar, ela fez. Sim. E o Spinoza ele vai falar assim que essa potência, ele vai usar a palavra potência de agir, tá? E a potência de agir é o seguinte: eu só ajo se eu tiver potente. Se eu não tiver potente, eu não ajo. Quanto mais eu sou determinado pelo exterior, menos potente eu sou. Quanto mais forte eu tô e mais claro na minha missão eu estou, mais claro no meu propósito, mais forte eu estou, mais potente eu estou e mais eu consigo combater essa exterioridade. Então, é engraçado a gente olhar para a perspectiva do Spinoza, porque ele fala que o universo é Deus. Então Deus é ao mesmo tempo o ser que está te determinando por fora e ao mesmo tempo é o ser que está te determinando por dentro. Então imagine um mundo que não teria determinação externa. Você faria o que você quisesse, você é próprio Deus, né? E imagine um mundo que você não teria determinação interna. Você sucumbiria imediatamente. Então, a nossa ideia de encontrar o propósito é diferente da dos animais no seguinte sentido. Por exemplo, o leão ele tem impresso ali nas características dele, no código genético dele, o que ele deve fazer. Né? Nós não, exatamente. A única coisa que está impresso no nosso DNA é que a gente pensa. Pronto. É isso. E o que a gente vai fazer com esse pensar? Aí cada ser humano vai ter que encontrar o seu jeito, o seu caminho. E o Spinoza ele vai falar que quanto mais você aprimora isso, mais perto da perfeição você está. Qual é a perfeição? O próprio Deus. Né? Não é novo isso que ele está falando, vem do próprio Santo Agostinho, mas no sentido que ele está falando, não é no sentido do Santo Agostinho, que é honrar o ser divino que te criou. No sentido do Spinoza, é você cumprir o seu papel dentro desse mundo que é o próprio Deus. Né? E eu tiro a minha própria interpretação disso, e eu me inspiro muito, né, nesse sentido, no cantor da banda Iron Maiden, né? Eu cheguei a falar isso para você em alguns momentos, né, primo? O cantor da Iron Maiden, ele é cantor da maior banda do mundo, ele é formado em História, é mestre em História, ele é professor de esgrima, técnico do time de esgrima da Grã-Bretanha, que é tipo o lugar da esgrima do mundo, né? Ele é o técnico. Ele tem doutorado em música, ele tem muitas coisas interessantes na vida dele, e ele vai começando a correlacionar o que ele é bom, e a missão dele se torna única. Não teria outro ser que colocaria no lugar dele que faria o que ele faz, porque ele é único. E a gente tenta aprimorar o nosso ser, e a gente tenta seguir a onda, né? Como qualquer surfista segue uma onda. Mas o nosso jeito de surfar a vida faz a gente ser único. E quanto mais essa unicidade, quanto mais a gente junta várias coisas que a gente é bom, mais a gente vai encontrar um propósito que a gente vai se sentir realizado, que é nosso. Né? Eu tenho muitas coisas que eu sou bom e eu começo a correlacionar uma coisa na outra. Né? Então, se você me perguntar assim, o que você é, Cleison? Eu falo assim, a princípio professor, mas eu sou várias outras coisas que as pessoas nem têm ideia, né? Que eu faço muito bem. E agora, a minha missão, a partir de agora, né? Eu estou nesse processo da minha vida agora, que é a ideia de eu conseguir vincular todas essas coisas de uma forma única e mais liberta, de alguma forma. Você se liberta quando você faz isso. Por quê? Você está no teu trabalho lá e você é mais um entre tantos, você pode ser demitido a qualquer momento.
Agora, se você é o único que consegue fazer determinada coisa, né? É a pessoa que mais tem habilidade naquilo, ou a pessoa que trabalha duro para aquilo que ele acha que é o seu propósito, você vai ser diferenciado. Isso é interessante, porque quanto mais você faz isso, na perspectiva do Spinoza, voltando lá, Deus tem que se expressar de infinitas formas. E as pessoas iguais não estão ajudando na expressão dele, mas as pessoas que são diferentes, são únicas, estão ajudando na expressão dele, de alguma forma. Isso é bem interessante. Essa é a minha interpretação. Okay. Muito embora aí outras vertentes, né, aí de movimentos de autoconhecimento, talvez já dissesse que isso contém aí uma informação de crença, né? Uhum. Porque quando eu penso que somente quando eu sou muito além, eu estou expressando uma verdadeira potência ou a potência mais conectada ao que nós poderíamos chamar de perfeição ou Deus, eu sou realizado. E, na verdade, eu acho que é assim, o que eu observo trabalhando com gente, né? Eu trabalho com muitos seres humanos, tenho a sorte de ter o privilégio de conhecer pessoas e não só conhecer elas em ideias, mas conhecer o que levam, o que formam essas ideias, que são os sentimentos, são as crenças que elas carregam e, por consequência, os efeitos que isso tem nas dinâmicas da vida, né, de modo geral. Esse privilégio me fez perceber uma coisa. Você vai encontrar pessoas que vão precisar integrar muitas frentes, né? Então, pode ser o cara que vai saber tocar, o cara que vai ter o esgrima, que vai ser historiador, que vai ser isso, que vai ser aquilo, vai ser 1000 versões de uma única coisa, de várias coisas, para se tornar uma única, né? Uhum. E tem pessoas que vão conseguir fazer uma única coisa. Sim. E acho que essa grande beleza de descoberta, né, que eu pude ter a partir do momento que eu percebi o quão belo é uma pessoa se conhecer. Porque dependendo do tipo de pessoa, se ela só conseguir fazer aquilo que ela deseja, que pode ser só uma única coisa bem feito a partir dessa identidade, tudo já é sucesso. Então, a única coisa que talvez eu revisasse, né, na minha perspectiva do que você trouxe, é que isso pode conter uma crença, e essa crença pode ser limitadora, principalmente se a gente estiver falando de alguém que não tem esse desejo, que quer Sim. só aquilo. Não, né? Quando eu falo assim, prima, tô no sentido, ele fala isso, mas ele identifica que cada um vai ter o seu propósito, e pode ser um propósito pequeno. O que eu tô dizendo é que tem gente que começa a conectar as coisas que é bom para criar um propósito único. Entendeu? E aí, nesse sentido, ele está ajudando de alguma forma, mas a gente pensa que a unicidade é uma coisa grande. A gente pensa isso. Mas não, às vezes é uma coisinha pequena. A singularidade é uma coisinha pequena. Por exemplo, eu dou aula como qualquer outro professor, mas eu faço isso aqui de diferente. Você entendeu? Uhum. E isso é importante e isso causa um impacto na sociedade de uma forma diferente, de uma forma única, e dentro da perspectiva do Spinoza, isso é essencial. Então, por exemplo, se eu tivesse 2 professores e poderiam 2 professores dar aula em determinado colégio, e um professor fala de um jeito, não toca o aluno, certo? E é um jeito legal ainda de se falar. Mas o outro falou de outro jeito, totalmente diferente, e aquele toca. Já mudou a perspectiva. Na minha perspectiva, não é grande. O que eu acredito é o que pode estar determinando esse sucesso no que essa pessoa transmite, muito mais conectado ao quanto ela tem facilidade em fazer aquela entrega, uhum. que aquilo tá muito coerente com a natureza dela. Isso. Do que necessariamente ela precisar aplicar uma coisa extra, uma coisa muito diferente do que ela faria. Uhum. Então isso para mim tá muito mais
conectado ao fato de que quando eu sei aquilo que eu tenho potência, quando eu faço aquilo é tão natural, tão fácil, que chega para o outro também com esse olhar. Sim. Levando em consideração que a gente tem que entender também que toda vez que a gente está falando de uma análise externa, por exemplo, um professor que toca, o outro que não toca. Então, a gente sempre vai ter o professor que vai tocar mais pessoas do que um outro, por exemplo, mas a gente não pode excluir de que o outro pode tocar pessoas que o outro não tocou. Nesse sentido que eu tinha pensado. Também, e aí eu acho que a psicologia, ela tem esse olhar, que é integrar aquilo que eu ressoo, né? Hoje já tem vários estudos sobre metafísica, sobre energia, que falam um pouco sobre isso, porque dependendo do que eu estou dizendo, a minha energia chega para algumas pessoas, né? Então, às vezes, eu atendo um paciente e, graças a Deus, eu tenho bastante sucesso nos meus atendimentos. Mas acontece de eu dar um feedback para algum paciente em um momento ou outro, e olha, eu estou percebendo que o tipo de trabalho que eu faço não tem sucesso com você. E isso às vezes não soa tão redondo, não soa tão positivo, porque a pessoa pode acreditar que eu estou dizendo que ela não corresponde, mas na verdade eu estou dizendo, existem muitas formas. Talvez a minha forma não esteja funcionando com você. Assim como um método de aprendizado, assim como alimento, né? Então tem gente que ama um alimento e tem gente que não gosta daquele alimento. Então tudo na vida tem ali, digamos, frequências que estão alinhadas com uma série de fatores e que podem se ajustar diante do que está acontecendo. Então, por exemplo, um professor pode falar com muito mais pessoas, chegar a muito mais pessoas do que outro, mas não quer dizer que o outro não chegou de forma importante para alguém também. Sim. Isso quer dizer o quê? Na minha leitura, que quanto mais eu me conheço, mais eu sei se eu estou no caminho ou não. E é por isso que é tão importante, por isso que eu queria, né, puxei essa frase aqui para hoje, olha que conversa bacana, olha como a gente pôde refletir, pôde olhar para coisas profundas. E aí, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem, né, sobre isso, já seguindo uma reta final aqui, pensaria assim, né, eu conheço muitas pessoas, às vezes até do meu entorno, que eu olho e penso, nossa, essa pessoa entrou num mecanismo de automatismo, né? Por quê? Porque nasceu, cresceu, teve que trabalhar, só deu para ser isso, só pôde fazer isso, nunca pôde realmente entrar em contato com essa força, com essa potência, né? E eu fico me perguntando, desde pessoas que tiveram isso, até pessoas que até têm mais condição, mas ainda não descobriram o que é realmente olhar para a sua potência, o que é realmente reconhecer aquilo que tem de bom e que pode contribuir, digamos, para a sociedade, mas não porque a pessoa vai fazer um trabalho social, mas porque quando ela faz aquilo, o que ela faz é tão bom, é tão potente, que aquilo se torna uma contribuição social. Então eu deixaria aqui uma reflexão. Será que você está conectado com aquilo que você realmente é bom? Será que você sabe? É uma pergunta isso mesmo, porque talvez a primeira resposta que vem é claro que eu sei que eu sou bom nisso, ou você se tornou bom nisso, né? Porque você treinou, porque você só tinha essa opção, né? E será que você conseguiu nadar em direção àquilo que era fácil para você? E isso são perguntas para a gente se fazer o tempo todo, porque de tempos em tempos eu me faço essa pergunta. E de tempos em tempos eu me desafio a coisas novas. Por exemplo, eu estou aqui. Estou com você aqui, fazendo esse bate-papo, conversando, deixando a coisa fluir, indo para direções que a gente nem calcula, porque eu estou me abrindo para o que será que eu sou capaz que eu ainda não testei, né? E fazer esse raciocínio, assim, ter esse campo de reflexão, eu acho que é extremamente produtivo e acho que é um exercício interessante que qualquer pessoa que assistir esse vídeo pode, de repente, fazer e se abrir para essa reflexão. Com certeza. Quando a gente pensa em filosofia, eu lembro quando eu tive o primeiro contato com a filosofia, que foi lendo O Mundo de Sofia. E basicamente é uma menina de 12 anos que ela começa a receber cartas do tio dela,
fazendo perguntas para ela, filosóficas. A primeira coisa que que ele pergunta para ela, e aquilo me pegou também, eu tinha 14 anos quando eu comecei a ler filosofia, foi: quem é você? Aí ela respondeu: eu sou Sofia. Não, ele falou: quem realmente é você? Nós vivemos no mundo sem perceber como a gente construiu a nossa própria persona, as nossas próprias características, nosso próprio caráter, né? E então não quero tomar um partido de um filósofo, de uma perspectiva de psicologia, quando eu falei que a gente estaria mais perto da perfeição. Isso é realmente uma crença dele, né? É uma parte interior à filosofia dele, a beatitude, né? Que você se torna perto de Deus, assim. Quanto mais você usar da razão, quanto mais você se conhecer, quanto mais você for único, mais perto você tá de Deus, que ele chama de beatitude. Na minha compreensão, eu entendo que eu me sinto mais realizado quanto mais próximo eu estiver dessa perfeição. E eu falei que você pode usar várias coisas para se comungar, né, para fazer a sua missão ser única, mas não necessariamente. Eu estou falando de uma unicidade muito única, né? Muito específica, assim. Agora, você pode ser único dentro da sua própria realidade, dentro da sua própria linha de trabalho, ali no seu cotidiano, né? Você consegue ser importante, não só para a sociedade, mas para a própria natureza, né? Esse questionar a si mesmo, eu acho muito importante, é o que me levou para a filosofia, assim, muito, muito grande essa influência que eu tive do livro do Mundo de Sofia. Eu acho que todo mundo deveria não só ler o livro, é claro, que é um livro infanto-juvenil, assim. Não é uma coisa complexa de ler, mas eu acho que a reflexão de si mesmo é muito importante para a gente conseguir encontrar a origem dos nossos defeitos, porque a gente olha para os nossos defeitos, a gente está olhando para efeito, não está olhando para a causa, entendeu? Na maior parte das vezes a gente se preocupa com o efeito e não com a causa. E na psicologia, tentar encontrar essa causa, elucidar essa causa para a pessoa, né? De alguma forma, e falar assim: e agora, o que você vai fazer com isso aqui? Como que a gente vai Exatamente tentar? Esse é o ponto, né? Porque eu quando fiz esse rebate aí ao que você trouxe, só porque hoje a gente vive, né, num ambiente com tantos critérios elevados de é necessário ser X ou Y para ser bem sucedido, eu quis só fazer uma leitura e uma colocação da perspectiva da psicologia, né? Porque existe muita pressão hoje em dia, as pessoas se cobram muito e cobram muito do outro, né? E eu acho que a descoberta, ela é em si um processo tão belo que não importa a quantidade, né, de coisas que eu faça, mas sim que eu faça, né, descobertas, que eu vá em direção à minha identidade, que eu vá conhecendo, entendendo aquilo que eu sou forte, que eu sou potente, porque não importa a quantidade disso, mas quanto mais eu faço isso, mais eu me realizo. Eu acredito sim que dentro do olhar, né, da filosofia, que chamaria isso de perfeição ou de um estado Deus, digamos, dentro da psicologia, a gente olharia isso com uma palavra bem simples e bem cotidiana, como a realização. Né? Porque quanto mais eu estou nessa plenitude de encontrar em mim mesmo a minha própria força, isso é um estado pleno. Sim. É um estado de realização. Então, as palavras que a gente usa, né, os conceitos, eles se conversam. A gente só vai usando de formas diferentes, mas quando a gente avalia, eles se integram de forma muito bela. Então, eu gostaria muito que no nosso próximo bate-papo a gente pudesse falar um pouco do como a nossa história influencia, né? De como o que eu sou e o que eu trago da minha história está presente na minha vida hoje. Não somente do que é na minha vida, ou da minha história, daquilo que eu vivi, daquilo que eu experimentei, mas daquilo que chega para mim, daquilo que vem
minha família, daquilo que é cultivado e daquilo que é transmitido mesmo sem que eu perceba, né? Perfeito. Acho que num próximo encontro a gente pode falar disso, né? Puxando esse gancho que você falou aí no finalzinho. Acho que vai ser um assunto bem bacana para a gente começar um próximo encontro. Muito bom. Quer falar suas redes sociais primeiro? Bom, para quem quiser me seguir, eu tenho aí o Instagram, que é Vanessa Borges, _psi. Eu tô lá sempre me aventurando, colocando postagens, vídeos, ou não, porque eu também sou dessas, de vez em quando eu sumo. Muita coisa. Mas vou ter o maior prazer em receber quem tiver o interesse de estar por perto aí, vai ser uma honra receber. Certo. Nas minhas redes sociais você pode procurar por Professor Cleison Filosofia ou Prof. Cleison Filosofia, que você vai encontrar em qualquer uma delas. Tá? Tem Facebook, tem Instagram, tem até no LinkedIn, tem TikTok, YouTube, né? Tudo com o mesmo padrão, tá? A gente fica por aqui e até a próxima. Muito bem. Até a próxima. Obrigada, Cleison, por esse momento tão rico. E a gente se vê em breve. Um grande beijo.